meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gilberto Luiz e nós estamos no quadro Leitura Diária. Leitura Diária, nós exploramos a nossa lição de adulto da CPAD. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2023 e estamos nos preparando para estudar a lição do próximo domingo, a lição de número 3, Avivamento no Novo Testamento. A leitura de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E antes de fazermos a leitura desse texto e um breve comentário, eu te convido a deixar aqui o seu like e eu quero que você me responda uma pergunta. Você está me acompanhando, está me seguindo de qual cidade? Onde é que você mora? Deixa aqui o seu comentário. No final desse vídeo eu gostaria também que você deixasse um comentário do que você aprendeu, do que foi importante para você na meditação de hoje. Isso vai ajudar muito, ajuda outras pessoas a agregar conhecimento e ajuda a gente também a ficar atento a tudo que a gente está falando. Isso é muito bom. Deus te abençoe. Vamos à leitura desse texto. E o texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E está escrito assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A frase que sempre citamos da nossa leitura, diária, que está na nossa lição, é a seguinte: a promessa de Jesus a respeito do Espírito Santo. Lembrando que essa leitura é a leitura de sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2023. Vamos lá. Nós estamos preparando para estudar a lição no próximo domingo, o Avivamento no Novo Testamento. O maior exemplo, o maior paradigma de todos os exemplos que nós vamos citar é do próprio Jesus. O ministério de Jesus, o ministério terreno, foi avivado. O seu ministério, enquanto ele estava aqui nessa terra, foi muito avivado. Trouxe vida, trouxe saúde, trouxe paz, trouxe salvação, disso nós não temos dúvida. Mas também na sua morte ele trouxe esperança para aqueles que crerem nele, daqueles que creram nele. E Jesus, quando ressuscitou, ele deu uma ordem aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando vocês forem revestidos de poder, aí sim vocês serão minhas reais testemunhas, as minhas fiéis testemunhas. Jesus sabia muito bem que nós, a igreja, precisaríamos do revestimento do poder. Foi assim na igreja primitiva e está sendo até hoje. Nós cremos que os dons espirituais, eles não cessaram. Os dons espirituais, eles estão em plena evidência até os dias de hoje e vai estar enquanto a igreja estiver aqui na face da terra. O interessante é que Jesus sabia e por isso ele outorgou esse poder à sua igreja. Por isso que ele disse para eles: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E nós vemos em Atos dos Apóstolos o maior exemplo dessa igreja avivada. Quando eu falo o maior exemplo, eu estou falando de uma igreja, de uma comunidade. Claro que eu já disse aqui que o maior paradigma, o maior exemplo para nós aqui de homem, de pessoa que já esteve aqui do ministério avivado é o de Cristo. Mas de comunidade, de igreja, a gente vê em Atos dos Apóstolos. Todos os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, a gente vê a presença do Espírito Santo. E é exatamente isso que Jesus estava reforçando no coração dos discípulos. Vocês precisam do Espírito Santo para vocês terem êxito na pregação do Evangelho. Jesus falou isso porque ele tinha certeza e ele estava indo para o Pai, mas ele fez uma promessa: olha, eu estou indo para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu vou enviar o outro Consolador. E quando ele vier, ele vai testificar de mim. É isso que Jesus fez, é isso que Jesus faz e é disso que nós, a igreja, precisamos. Quer ter uma vida avivada? Você precisa do Espírito Santo. Eu quero ter uma vida avivada, eu preciso do Espírito Santo. E o Espírito Santo é nosso amigo, ele é o nosso Deus Consolador, ele é o Deus Consolador, é o Deus que está com a igreja, é o Deus que guia a igreja, é o Deus que coordena a igreja, é o Deus que dirige a igreja e é o Deus que nos enche de poder para que a pregação do Evangelho seja eficaz e para que muitas almas se convertam a Cristo e convertam com autoridade, mas também convertam com consciência e convencimento que só o Espírito tem para fazer e tem para dar. Deus te abençoe. Já disse aqui agora há pouco. Deixe seu comentário, isso vai nos edificar e edificar todos que estão nos assistindo. Deus te abençoe e voltaremos amanhã com mais uma leitura diária. Até lá e fiquem todos com Deus.